207. Viver em outro mundo. Capítulo 1127. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli _ Planeta Demônio Sombrio, Ilha Demônio Elevado, Arena de Vida e Morte. Normalmente, apenas algumas pessoas estavam presentes na Arena de Vida e Morte. Apenas pessoas hostis para com o outro duelariam ali. Na Arena de Vida e Morte, feridas e mortes não importam, apenas a inimizade era levada em conta. Pessoas comuns não usariam a arena para resolver sua inimizade. A Arena de Vida e Morte era uma enorme plataforma com uma largura e comprimento de 100 metros. Cada canto da arena tinha uma colina de pedras de cristal, cobrindo a arena com uma barreira que não deixaria a energia vazar. Dessa maneira, os espectadores nos lados não seriam feridos. Cercando a área estavam assentos que podiam acomodar 30.000 pessoas. Os assentos VIP estavam colocados no lado norte. As pessoas de status sentariam nesta área. Enquanto isso, os outros 3 lados foram reservados para os civis. Qualquer um pode sentar nessas áreas para observar os duelos. Normalmente, a menos que estivesse relacionado a eles, as pessoas normais não viriam a esse lugar. Isso porque a aura assassina neste local era muito pesada. A área da Ilha Demônio Elevado era enorme, mas a Arena de Vida e Morte estava localizada em um pequeno canto da ilha. Para ser exato, a arena não pode ser considerada como parte da ilha. Em vez disso, estava em um enorme recife do lado de fora. Só estava conectado à ilha por pontes. Neste dia, na normalmente desolada Arena de Vida e Morte, havia muitas pessoas. Havia numerosos carros parados no estacionamento. A área de espectadores também estava lotada de pessoas. No entanto, a área nordeste estava vazia. Naturalmente, isso significava que o patriarca não havia chegado ainda. Então, exatamente às 9 da manhã, os sinos melodiosos começaram a soar. A agitação na Arena de Vida e Morte se aquietou de repente. Os membros da família Ashley estavam muito familiarizados com esses sinos. Esse era o sino do mundo da família Ashley. A família Ashley tinha muitas tradições especiais. Por exemplo, havia o sino do mundo e também o tambor do mundo policial. O sino do mundo era usado sempre que pessoas com influência chegam e a área precisava ficar em silêncio. Quando é o tambor do mundo policial, esse seria usado para emitir um aviso sempre que o perigo viesse. Então todos os combatentes da família teriam 30 respirações para se preparar. Se eles não estivessem preparados em 30 preparações, eles seriam executados. Junto com as fortes normas da família Ashley, assim que o sino do mundo soou, a audiência imediatamente ficou em silêncio. Aqueles que ousassem abrir sua boca deliberadamente seriam executados. O sino do mundo soou 3 vezes e então pessoas começaram a cair do céu. Na liderança dessas pessoas estava um homem usando um manto de mago negro e segurando uma bengala negra. Ele já tinha um pouco de cabelo branco, mas seu rosto estava corado, parecendo severo e desafiador. No seu lado estavam pessoas com a roupa de mago e de guerreiro. Desbarres também estava entre essas pessoas de alto nível. A pessoa na liderança era o atual patriarca da família Ashley, Thunder Ashley. Havia 8 pessoas à sua volta. 2 deles eram gerentes do governo interno, 2 eram diretores dos assuntos externos, e os outros 4 eram gerentes de vários ramos de mão de obra. Mas havia algo que era comum entre essas 8 pessoas: todos eram responsáveis por seus próprios acampamentos. Todos os 8 eram as pessoas de maior confiança de Thunder Ashley. O grupo ficou de pé na Arena de Vida e Morte. Thunder Ashley olhou em volta dele e então anunciou: as qualificatórias da família Ashley para a competição para iniciantes dos 6 reinos começam oficialmente. Então se moveu junto com sua comitiva em direção à área de espectadores norte. Quando o grupo sentou, um vidro transparente imediatamente emergiu do chão, separando-os das outras pessoas. Alguns dos outros membros centrais da família Ashley também entraram e se sentaram nos seus próprios assentos. Naquele momento, um homem de meia idade apareceu na arena. Essa pessoa também era gorda. Mas comparado ao rosto feroz de Desbarres, esse homem era muito mais amável, com um rosto redondo e um sorriso espesso. Ele parecia com alguém que você poderia enganar. Porém, aqueles que conheciam essa pessoa, se você ousasse enganá-la, então você morreria.
Esse gordo também era muito famoso. Seu nome era Kadju. Ele era alguém que cresceu com Thunder Ashley. Sua posição atual era gerente-geral da família Ashley. Ele também era o gerente-chefe de Desbarres e dos outros. Com o rosto feroz de Desbarres e também sua contagem de mortos, ele era chamado de assassino gorducho. No entanto, na família Ashley, havia outro gordo com uma fama muito maior que a dele. Esse homem era Kadju. Ele matou mais pessoas que Desbarres, mas seu rosto não era tão feroz. Ele era o tipo de pessoa que tinha um rosto sorridente com um coração aterrorizante. Por causa disso, ele recebeu o apelido de Demônio Sorridente Kadju. Assim que alguém ouve esse apelido, ele saberia seu significado. Desbarres teve o apelido de Assassino Gorducho enquanto Kadju o Demônio. Deste ponto, pode-se ver a diferença entre os dois. Ao mesmo tempo, não se deve desprezar a posição de gerente-geral de Kadju. Ele era a pessoa mais confiável de Thunder Ashley. Seu relacionamento com os filhos de Thunder Ashley também era muito bom. Os filhos de Thunder Ashley o tratavam com grande respeito. Pode-se dizer que, na família Ashley, Kadju era o número 2 sublinhado depois do patriarca. Kadju ficou na arena com seu sorriso grande e largo. Por outro lado, todos na arena de vida e morte estavam prestando total atenção. Ninguém se atreveu a olhar para ele com desprezo. Kadju olhou em volta da arena antes de dizer: hoje é um grande evento para a família Ashley. Os indivíduos talentosos subirão na arena e lutarão pela honra da família. Convido os 71 indivíduos corajosos dos acampamentos do salão externo a subirem na arena. Assim que sua voz desvaneceu, duas equipes subiram na arena de vida e morte. Alguns usavam roupas de mago enquanto outros de guerreiro. Em seus corpos estava um distintivo com o emblema de um esqueleto coberto por névoa negra. Esse era o emblema da família Ashley. Porém, havia pequenas diferenças em seus distintivos. Por exemplo, embaixo do esqueleto coberto por névoa negra do distintivo de Zawa estavam dois ossos entrecruzados, fazendo parecer com uma bandeira pirata. Isso significava que Zawa era do campus símbolo ósseo da família Ashley. Depois que os competidores entraram na arena de vida e morte, eles rapidamente ficaram em grupos de acordo com seus acampamentos. Os outros grupos tinham 10 pessoas, enquanto Zawa permaneceu sozinho, parecendo um pouco lamentável. Kadju também viu Zawa, mas não disse nada para isso. Faremos o computador organizar os números de todos. Então, depois que disse isso, um navio apareceu em cima da arena que liberou uma tela de luz que formou uma projeção no meio do ar. Nomes começaram a aparecer na tela, do número sublinhado 1 sublinhado ao 71. O número de Zawa estava no meio, número sublinhado 36 sublinhado. Depois que os números foram mostrados, Kadju olhou para a projeção e disse: para a primeira batalha, vou sortear 2 números da lista. Assim que sua voz desvaneceu, a projeção começou a rodar 2 números. Finalmente, 2 números apareceram, número sublinhado 2 sublinhado e 58. Não só os nomes dos 2 participantes apareceram na tela, seus rostos e detalhes também foram exibidos. Zawa também olhou para a tela e viu que ambos ascenderam há 3 anos e estavam no segundo nível. Um deles era um mago e o outro era um guerreiro. Quando Kadju viu que os 2 lados tinham sido decididos, disse: tudo bem, peço que os outros participantes desçam da arena. Zawa e os outros que estavam na arena de vida e morte saíram e sentaram nos assentos reservados para eles. Neste momento, as pessoas na sala VIP começaram a discutir sobre a batalha. Desbarres estava sentado próximo de Thunder. Deste ponto, pode-se ver a posição de Desbarres no coração de Thunder Ashley. Senão, ele não teria sentado tão perto do patriarca. Thunder Ashley olhou para Zawa através do espelho, então se virou para Desbarres e disse: Gordo diz, você é muito mesquinho em enviar pessoas. Você protege demais seu povo. E desta vez, você só enviou um. Você quer perder mais cedo para facilitar sua preocupação? Também, li relatórios sobre esse garoto. Ele só ascendeu faz 4 meses. Você está tornando isso muito fácil. Desbarres sorriu levemente e disse: Patriarca, fique tranquilo. Não vou desapontar você desta vez. Posso ter enviado apenas uma pessoa, mas posso garantir que você ficará surpreso. Assim que ouviu Desbarres, Thunder Ashley não pôde deixar de encarar. Neste momento, uma pessoa próxima disse: Gordo, não há sentido em se gabar.
Seu acampamento não enviou mais de 8 pessoas para participar na competição. E toda vez, você foi derrotado cedo. Desta vez, você até enviou um garotinho. Não acredito que alguém que ascendeu faz 4 meses seja capaz de usar ki espiritual. Desbarres não precisou olhar para saber quem estava falando. Era um dos 4 gerentes, Dia. Dia foi trazido à gestão da família Ashley há 20 anos. Ele e Desbarres sempre discordavam um do outro. Os dois sempre lutavam entre si no escuro. Todavia, Desbarres não lutaria contra ele com muita seriedade. Afinal, Dia também era um membro da família Ashley. Se eles lutassem de verdade, então a família seria pesadamente afetada. Para alguém que cresceu na família Ashley, isso não era algo que Desbarres queria ver. Como Desbarres não queria lutar contra ele de frente, Dia começou a pensar que Desbarres estavam com medo dele. Por causa disso, frequentemente daria um golpe em Desbarres durante situações públicas. Vendo que era difícil para ele revidar, Desbarres escolheu aguentar. Thunder Ashley também sabia dos pensamentos de Desbarres. Para ser honesto, não gostava de Dia. Thunder Ashley e Desbarres cresceram juntos, então ele entendia muito bem seu amigo. Thunder Ashley sabia que o campus símbolo ósseo carecia de um super especialista. Mas em termos de compreensão de poder de combate, os outros 7 acampamentos não podiam lidar com o campus símbolo ósseo. Por causa disso, Thunder Ashley só ficou de olhos fechados para a passividade de Desbarres. Após ouvir Dia, Thunder Ashley não pôde deixar de vincar as sobrancelhas. Desbarres deu uma olhada em Dia antes de bufar e dizer: Dia, que tal fazermos uma aposta? Aposto 10 milhões que Zawai vai ser o primeiro colocado na competição. Se ele ficar em primeiro, então você me dará 10 milhões. Por outro lado, se o Zawai falhar em conseguir o primeiro lugar, perco 10 milhões para você. O que acha? Você ousa viver em outro mundo. Capítulo 1128. Assim que Dia ouviu Desbarres, não pôde deixar de encarar. Essa foi a primeira vez que Desbarres apostou algo. Além disso, Dia estava bem ciente de como Desbarres era astuto. Não se deve desprezar esse rosto feio e aterrorizante, bem como sua constituição gorda. Esse cara não era idiota. Pelo contrário, a maneira que essa pessoa conspira era verdadeiramente aterrorizante. As pessoas que gostavam de conspirar se certificariam de que não sofreriam perdas. E Dia sabia que Desbarres era alguém que só lucrava e não perdia. E agora, essa pessoa propôs uma aposta. Certamente havia algo acontecendo. Dia não pôde deixar de se virar para Zawai, que atualmente estava do lado da arena olhando para a batalha. Não havia muito o que olhar. Embora fosse um mago de segundo nível, ele ainda estava tendo problemas em usar a teoria mágica. Talvez estivesse acostumado demais a usar sua magia do reino inferior. Porém, esse método não era mais poderoso no reino superior. O guerreiro também estava tendo problemas similares. Embora já possa disparar seu ki de espada, era óbvio que ficava sobrecarregado toda vez que usava. Portanto, não estava enviando seu ki de espada e sim lutando corpo a corpo com o mago. O mago estava se movendo constantemente enquanto disparava magia na direção do guerreiro. Era um tipo de combate comum entre mago e guerreiro dos reinos inferiores. Zawai olhou para os dois e balançou a cabeça. Ele então fechou os olhos. Todos os participantes já tinham informações sobre o outro. Porém, essa foi a primeira vez que viram outro em batalha. Quanto à informação de Zawai, a única coisa que sabiam era que ele havia ascendido 4 meses atrás. Ele era um novato completo. Em suas mentes, Zawai tinha ofendido Desbarres. Por causa disso, o Lorde do Campo mandou para esta arena. Isso era basicamente assassinato usando uma faca emprestada. De fato, depois de ver essa informação, até mesmo Thunder Ashley teve a mesma ideia. Mas quando ouviu a aposta que Desbarres estava propondo, não pôde deixar de duvidar desse pensamento. Então se virou para Desbarres confuso. Desbarres estava aguardando atentamente pela resposta de Dia. Dia olhou para Desbarres e disse: Desbarres, como você tem tanta certeza? Desbarres bufou friamente e disse: por que se importa? Você vai apostar ou não? Ao mesmo tempo, mostrou alegria em seus olhos. Assim que viu os olhos de Desbarres, Dia soube que ele estava blefando. Zawai não podia ser um especialista. Desbarres só estava usando isso para fazê-lo ficar com medo da aposta. Dia se achou inteligente quando deduziu isso. Ele imediatamente sentiu que era uma ótima oportunidade.
Ele se virou para Desbarres e bufou friamente. Por que não apostaria? É claro que aposto. Desbarres mudou sua expressão, mas ainda disse, tudo bem, então está decidido. Ele não se importou mais com o dia depois de dizer isso. Vendo a aparência de Desbarres, Thunder Ashley não se preocupou mais. Esse gordo acabou de cavar um buraco, e Dia saltou feliz nele. Thunder Ashley cresceu com Desbarres. Por causa disso, entendia as maneiras do gordo. Ele sabia que Desbarres não entraria em assuntos que não tinha controle. Como fez uma aposta com Dia, então com certeza acreditava que seu competidor venceria. Com esse pensamento em mente, Thunder Ashley ficou ainda mais curioso sobre Zhao Ai. Ele sabia que Desbarres não mentiria sobre o tempo que Zhao Ai ascendeu. Todo ascendente recebia um robô e era gerenciado pela torre de recepção ascendente. Esses dois locais eram controlados pelas três grandes forças e não estavam sujeitos à jurisdição de ninguém. Até mesmo a família Ashley não seria capaz de encostar um dedo nela. Portanto, a informação básica de Zhao Ai deveria ser verdadeira. Como os registros de Zhao Ai não eram um problema, isso significava que era verdade que Zhao Ai ascendeu 4 meses atrás. Além disso, foi convidado por Desbarres um mês após ascender. Também havia a aposta de 10 milhões de moedas máquina que Desbarres fez. Deste ponto, Thunder Ashley conseguiu medir a força de Zhao Ai. Thunder Ashley olhou para a direção que Zhao Ai estava. Ele atualmente estava com os olhos fechados. Estava imóvel, como se estivesse dormindo. Vendo o estado dele, Thunder Ashley não pôde deixar de franzir as sobrancelhas. A ação de Zhao Ai não foi satisfatória. Como um participante que estava prestes a lutar, não devia desistir dessa oportunidade de observar seus oponentes. Geralmente, dois tipos de pessoas fazem isso. O primeiro tipo são os arrogantes. Eles acham que são invencíveis e não se incomodam em observar seus oponentes. O outro tipo são aqueles com força absoluta. Eles saberiam só de olhar quão forte os oponentes seriam. Eles não se importam em quão forte era seu inimigo, pois estão confiantes na sua vitória. Thunder Ashley pensou que Zhao Ai deveria ser o último tipo. Mas mesmo assim, ainda esperava que ele prestasse atenção nas partidas. Isso porque havia especialistas que perdiam para oponentes mais fracos que eles só porque estavam desinformados. E aqueles que participavam nesta competição tinham um ou dois truques na manga. Se não prestasse atenção, então sofreriam sob seus oponentes. Não demorou muito tempo até a primeira batalha terminar com a vitória do guerreiro. Porém, esse resultado não deixou Thunder Ashley feliz. Isso porque a habilidade dos dois combatentes não era alta, até ao ponto de ser fraco. Se participassem das qualificatórias do campo máquina com sua força, com certeza voltariam derrotados ou até mortos. Para qualquer poder no campo máquina, as qualificatórias do reino eram muito importantes. Apenas através das qualificatórias que uma família poderia ganhar muitos benefícios. Quanto mais alta sua colocação, mais benefícios a família receberia. Nos últimos anos, os talentos da família Ashley não foram muito bons. Eles nem foram capazes de chegar no top 100 na última competição. Isso deixou Thunder Ashley muito desapontado. Também foi por esse motivo que ele fechou os olhos para os métodos de eliminação brutal do acampamento. Conforme a batalha continuava, a expressão de Thunder Ashley ficava mais séria. Embora os níveis dos combatentes fossem muito bons, ainda ficavam aquém comparado aos talentos dos outros poderes. Sendo o patriarca da família Ashley, Thunder Ashley também colocava grande importância nos talentos dos outros poderes. Principalmente agora que a competição para iniciantes estava se aproximando. Com seus interesses em jogo, cada poder olharia para os participantes dos outros grupos. Foi por causa disso que Thunder Ashley entendeu quão alta era a força média dos talentos. Thunder Ashley também sabia que isso não significava que os 8 acampamentos não estavam treinando seus novatos com seriedade. De fato, os acampamentos dos outros poderes não estavam nada melhor que a família Ashley. Havia até mesmo alguns que estavam muito pior que a família Ashley. As outras famílias só estavam fazendo uma abordagem diferente ao treinar seus participantes. Na verdade, essa abordagem não era nada especial. O ponto-chave para esse treinamento era os ascendentes inatamente talentosos. No dia que entraram no acampamento, todos os recursos seriam imediatamente gastos neles. Naturalmente, um programa assim produziria talentos mais competitivos comparados à família Ashley. Contudo, isso também veio com uma desvantagem.
Como a maioria dos recursos estavam focados nos poucos selecionados, o cultivo dos outros membros seria atrasado, fazendo a força geral do acampamento diminuir. Thunderashley sabia o que essas pessoas estavam pensando. Em suas mentes, os ascendentes simplesmente não estavam incluídos em seus grupos. Esses ascendentes eram apenas ferramentas para beneficiar a família. Essa mentalidade fez com que seu método fosse totalmente diferente da família Ashley. A família Ashley colocou grande importância no seu salão externo. E por causa disso, eram um tanto famosos no campo máquina. O que Zhao Ai não sabia era do fato de que discriminação existia no campo máquina. Porém, essa discriminação não alvejava as diferentes raças. Ao invés disso, seu foco estava nos ascendentes dos reinos inferiores. Uma grande parte dos nativos do mundo do cultivo tinham um sentimento de superioridade sobre os ascendentes dos reinos inferiores. Em sua opinião, aqueles nascidos nos reinos superiores estavam acima daqueles dos reinos inferiores. Por causa disso, muitos não colocavam grande importância para com os ascendentes. Thunderashley olhou para os participantes na competição de hoje. Se comparado aos outros acampamentos, sua força era, na verdade, muito boa. Porém, quando se tratava das competições, deixavam a desejar. Thunderashley começou a considerar a reorganização dos acampamentos da família e realizar treinamento direcionado. A competição continuou, mas Zhao Ai ainda não havia lutado. Com 71 competidores, haveria 35 batalhas enquanto um participante diria adeus após cada batalha. Ninguém protestou contra essa configuração, afinal, sorte era parte da força de alguém. Zhao Ai não estava ansioso. Ele apenas ficou sentado ali lembrando das runas que estudou. Neste ponto, ele não pôde deixar de elogiar o estudo das runas mágicas. Pode-se dizer que as runas eram a essência das formações mágicas. Apenas quando alguém entendia as runas que ele poderia ficar melhor no uso das formações mágicas. Neste momento, 24 batalhas já haviam acontecido. Embora a primeira não tenha durado muito tempo, mais de 20 duraram muito tempo. Porém, os espectadores não reclamaram. Isso porque as batalhas estavam ficando cada vez mais intensas. Essa intensidade foi causada pelos dois lados ficando cada vez mais cruéis. Depois de 24 batalhas, 3 já haviam morrido enquanto 5 foram feridos gravemente. Só na 24ª batalha recente, um guerreiro do campus símbolo do corpo quebrou a espada do guerreiro oponente e o matou no local. Embora estivesse com os olhos fechados, ele ainda estava ciente das coisas acontecendo na arena. Ele não sentiu nenhum desconforto pelo que aconteceu. Se quisesse sobreviver no campo máquina, então teria que matar pessoas. Além disso, ele não matou pessoas antes. Neste momento, o sinal para a 25ª batalha apareceu na enorme tela. Então o anúncio foi ouvido: 25ª batalha, Zhao Ai do campus símbolo Ósseo vs. Luz Ji do campus símbolo fantasma. Então, depois de uma curta pausa, outro anúncio foi feito: Zhao Ai do campus símbolo Ósseo é um novato que ascendeu apenas 4 meses atrás. Ele foi capaz de ganhar o reconhecimento do Lorde do Campo Desbarres um mês depois de sua ascensão. Depois de se fechar por 2 meses, ele não só se adaptou à densidade do que espiritual do campo máquina, mas também foi capaz de avançar para o mago de 2º nível. Não se pode negar que ele é um talento absoluto. Luz Ji do campus símbolo fantasma já ascendeu faz 4 anos. Ele também é um talento raro no campo símbolo fantasma, sendo capaz de ter sucesso tarefa após tarefa. Ele é um guerreiro de 3º nível. E como matou muita gente, as pessoas de fora o chamam de fantasma sanguinário Luz Ji. Essa batalha é um confronto entre 2 talentos. Quando ouviu seu nome, ele abriu os olhos e caminhou devagar na direção da arena. Quanto aos espectadores, todos estavam falando animadamente. Todos estavam falando sobre Zhao Ai e também seu pouco tempo no campo máquina. Embora fosse capaz de ouvir essa discussão, Zhao Ai não se incomodou com isso. Para Zhao Ai, entrar nesta competição era basicamente ele intimidando as outras pessoas. Logo, Zhao Ai subiu na arena. Seu oponente já estava parado lá. O fantasma sanguinário Luz Ji não era alto e nem parecia forte. Porém, tinha um rosto indiferente. Ele usava uma roupa de guerreiro vermelho sangue enquanto sua espada estava na cintura. Sua espada era um pouco mais longa que o normal. Seu comprimento se aproximava do de uma pequena lança. Não parecia com uma espada.
Zhao Ai olhou para Lu Zi e não pôde deixar de franzir as sobrancelhas. Embora Lu Zi não parecesse nem um pouco especial, sua aura assassina era muito forte. Pode-se ver por isso que ele era habilidoso em matar pessoas. Quando o escudo da arena foi erguido, Lu Zi não avançou logo em seguida como os outros guerreiros que lutaram contra os magos. Na mente de Lu Zi, ele era um guerreiro de terceiro nível contra um novato ascendido recentemente. Contanto que enviasse seu ki de espada voando, o outro lado certamente seria cortado ao meio. Contudo, o que deixou Lu Zi surpreso foi o fato de que seu oponente não ergueu um escudo como os outros magos. Zhao Ai apenas ficou ali parado calmamente. Sua expressão mostrava que ele parecia não se importar com sua situação. Lu Zi olhou estranho para isso, em seguida zombou e disse: Garoto, você é bastante azarado por me encontrar na sua primeira batalha. Você pode ser um gênio antes disso, mas depois que eu terminar, você será um gênio morto. Zhao Ai apenas olhou para ele com calma. Ele não pegou o seu cajado mágico e nem liberou um escudo protetor. Isso fez Lu Zi sentir que estava sendo desprezado. Viver em outro mundo. Capítulo 1129. Quando Lu Zi viu que Zhao Ai não respondeu, e nem estabeleceu uma defesa, sua expressão ficou feia. Seus olhos ficaram frios. Então direcionou sua intenção assassina em Zhao Ai. Ele sabia que Zhao Ai era um novato. E aqueles que mataram apenas algumas pessoas, ser atingido com uma intenção assassina tão forte quanto a sua certamente os deixaria em pânico. Então, contanto que perdessem o foco, uma oportunidade apareceria. Zhao Ai continuou olhando para Lu Zi apesar de sentir a intenção assassina o cobrir. Ele não se importou com a aura assassina da outra parte. Para Zhao Ai, esse tipo de pressão era pateticamente fraco. Vendo Zhao Ai permanecer inabalável, o coração de Lu Zi apertou. Não responder à sua aura assassina apenas significava uma coisa: a outra parte também estava acostumada a matar. Tal pessoa não era fácil de lidar. E depois de se lembrar da ascensão de Zhao Ai, os olhos de Lu Zi se tornaram assassinos. Lu Zi era uma pessoa realista. Ele não era um guerreiro nos reinos inferiores, mas um assassino. Por causa disso, preferiu sua espada em comum. Assassinos experimentaram um mundo muito mais cruel que guerreiros. No mundo dos assassinos, falhar significa morte. E você não só vai precisar tomar cuidado com seu inimigo, você também precisa tomar cuidado com suas costas contra seus aliados. Isso porque, se você não puder superar seus colegas e se tornar a pessoa mais poderosa, então você seria deixado para trás a qualquer momento. E ser abandonado significa morte. Por causa dessa mentalidade, Lu Zi sempre quis ser o melhor. E se alguém parecesse que pudesse superá-lo, então sua escolha era muito simples. Enquanto a outra parte ainda é fraca, ele o mataria. Também foi por causa dessa mentalidade que Lu Zi se tornou famoso no campo símbolo fantasma. E agora que Zhao Ai apareceu, Lu Zi começou a sentir uma ameaça. Ele sentiu que Zhao Ai ia superá-lo, se tornando um gênio famoso. Embora Zhao Ai não fosse do mesmo acampamento que ele, eles eram da mesma família. Com a competição interna na família, Lu Zi certamente mataria qualquer um que pudesse se tornar seu oponente. Lu Zi olhou para Zhao Ai e começou a se sentir ameaçado. Ele respirou fundo. Embora tenha sido ameaçado por Zhao Ai, ele ainda precisava se proteger. Lu Zi viu isso como a melhor oportunidade. Ele acalmou seu humor e então começou a levantar sua espada devagar. A ponta da espada foi apontada para Zhao Ai. Então exalou quando apertava a espada com as duas mãos. O corpo da espada de Lu Zi era a mesma que as grandes espadas dos reinos inferiores. A parte afiada da espada até a ponta dava 30 centímetros. Quanto ao resto, não era diferente de uma lança achatada, não tinha nenhum poder de corte. Lu Zi apertou a espada com as duas mãos como se segurasse uma lança. Ele apontou sua arma para Zhao Ai que estava de pé calmo. Vendo essa posição, Zhao Ai finalmente abriu sua boca e perguntou: Você quer me matar? Lu Zi encarou. Ele pensou que Zhao Ai não falaria. Mas agora, ele perturbou seu ritmo ao falar. Embora ainda não tivesse atacado, a batalha mental já havia começado. As poucas palavras de Zhao Ai quebraram o ímpeto de Lu Zi. Os olhos de Lu Zi estreitaram. Ele não sabia se Zhao Ai fez isso deliberadamente, mas não respondeu. Zhao Ai olhou para a expressão de Lu Zi e sorriu levemente. Vi intenção assassina em seus olhos. Então você quer me matar? Por quê?
Trabalhamos para a mesma família, porque precisamos matar um ao outro. Luzi bufou friamente e disse, trabalhamos na mesma família. Mas você deve saber que se eu te matar agora, a família colocará mais importância em mim, me dando mais recursos para cultivar mais rápido. Zhao Ai assentiu e então respondeu, então é isso. Essa não é a primeira vez que você faz isso, certo? Matar pessoas que parecem atrapalhar seu caminho. Luzi bufou friamente e disse, menos papo, é hora de você morrer. Antes que Zhao Ai pudesse se mover, o Ki de espada de Luzi já estava apunhalando na sua direção. Zhao Ai balançou sua mão e sussurrou, escudo. Depois que disse isso, uma formação de 5 camadas apareceu na frente dele. Então um escudo de metal gigante voou da formação, bloqueando o Ki de espada de Luzi. Zombaria apareceu no rosto de Luzi. Ele era um guerreiro de terceiro nível, então como uma simples formação de 5 camadas poderia impedi-lo? Zhao Ai deveria estar sonhando. Porém, algo chocante aconteceu. Quando o Ki de espada atingiu o escudo, o mesmo apenas tremeu levemente. Então o Ki de espada deslizou do escudo e atingiu a barreira da arena de vida e morte. Luzi encarou. Ele não conseguiu acreditar que seu golpe foi refletido pela formação de 5 camadas de Zhao Ai. Como isso era possível? Não foi apenas Luzi, aqueles que conheciam Luzi também ficaram boquiabertos. Eles sabiam que Luzi não era alguém que mostraria misericórdia. Todos os seus movimentos eram feitos com a intenção de matar. Ele nunca poupou uma pessoa e aqueles que lutaram contra ele estavam mortos. Depois de bloquear o golpe de Luzi, Zhao Ai não parou e balançou sua mão, liberando uma formação de 10 camadas. Então sussurrou, vento giratório, lâmina de gelo, decapitar. Quando sua voz desvaneceu, um grupo de tornados começou a aparecer. Os tornados ficaram cada vez maiores até atingirem 20 metros de diâmetro. E dentro desses tornados estava uma quantidade incontável de lâminas de gelo, todos atacando na direção de Luzi. Quando viu o ataque de Zhao Ai, a expressão de Luzi mudou. Ele imediatamente balançou sua espada e liberou o Ki de espada na direção dos tornados de Zhao Ai. Como a atenção de Luzi estava nos tornados, acabou falhando em notar Zhao Ai lançando mais uma formação de 10 camadas. A formação ficou amarelo-dourado e então piscou com as luzes vermelhas. Então Zhao Ai sussurrou, flechas de fogo, enxurrada de 10.000, liberar. Assim que a voz de Zhao Ai desvaneceu, o conjunto de formação mágica explodiu e liberou uma quantidade incontável de flechas de fogo, detonando na direção de Zhao Ai. Luzi havia acabado de atravessar os tornados cheios com lâmina de gelo. Quando viu a chuva de flechas que Zhao Ai disparou, sua expressão ficou maníaca. Ele balançou freneticamente sua espada para bloquear cada ataque indo na sua direção. Mas assim que bloqueou uma flecha de fogo, ela explodiu de repente. Essa explosão não foi igual a uma bola de fogo simples. Deve-se saber que a flecha era feita do elemento metal. Isso é para dizer que quando explodiu, pedaços de metal se espalharam. Um desses pedaços achou seu caminho até o olho de Luzi. Ele gritou, a espada em sua mão esqueceu de defender. O que aconteceu em seguida era fácil de prever. Flecha atrás de flecha atingiu o corpo de Luzi, então explodiram. No final da chuva de flechas, o corpo de Luzi não podia mais ser visto. Sua espada longa foi deixada para trás na arena. A área ficou em silêncio. A luta de Zhao Ai e Luzi foi muito curta, não levando nem 5 minutos. Luzi atacou primeiro com seu Ki de espada, que Zhao Ai defendeu e então revidou com 2 feitiços. E foi isso. Quando os dois começaram a se mover, a audiência aplaudiu alto. Mas no final da batalha, todos estavam em silêncio. Ninguém fez barulho. Isso porque a magia de Zhao Ai foi tanto hipnotizante quanto aterrorizante. Ninguém podia negar que a magia de Zhao Ai era encantadora. Seu escudo do elemento metal, tornado de gelo, e então a chuva de flechas de fogo explosiva, todos os 3 foram lindos de se ver. E essas 3 magias eram tão aterrorizantes quanto lindas. O escudo era apenas de uma formação de 5 camadas, mas ainda foi capaz de defender um ataque de um guerreiro de terceiro nível. Isso mostrava como o conjunto de formação era incomum. Os 2 feitiços seguintes não foram muito piores. Embora o tornado de gelo tenha sido bloqueado por Luzi, os pilares de vento com pedaços de gelo neles pareciam com pilares giratórios que poderiam ficar selvagens a qualquer momento. As pessoas normais podem elogiar o feitiço por sua beleza,
Mas para Desbarres e os outros, o que viram foi o terror por trás do feitiço. Se alguém fosse cercado pela magia, então seriam picados como se tivesse sido enviado para um moedor de carne. Após pensar sobre o resultado, qualquer um sentiria calafrios rastejando por seus corpos. Quanto à chuva de 10.000 flechas, assim que a pessoa fosse sobrecarregada, seu resultado não seria bom. Isso era especialmente verdade depois que as flechas explodiram. A mistura de fogo com fragmentos de metal parecia muito com fogos de artifício. Era uma exibição magnífica e aterrorizante. Todos aqueles que entenderam o que estava acontecendo não puderam deixar de pensar que os feitiços de Zhao Ai eram tanto magníficos quanto aterrorizantes. Era como uma beldade com uma característica aterrorizante oculta. Muito assustador. O sorriso eterno no rosto de Kadju desapareceu. Ele ouviu a conversa entre Zhao Ai e Luzi. Para ser honesto, ele não era contra o procedimento de Luzi. Aqueles que queriam levantar suas cabeças acima dos outros precisavam pisar em cima de incontáveis corpos. Kadju só não esperava que Zhao Ai fosse tão poderoso. Se Kadju não conhecesse Desbarres, então ele teria suspeitado que Desbarres teria trazido um mago de 5º nível fingindo estar no 1º nível para a competição. Todos dentro da sala VIP também estavam atordoados. Eles não esperavam que a batalha entre Luzi e Zhao Ai acabasse tão rápido. Quando Zhao Ai desceu da arena, Thunder Ashley se virou para Desbarres e disse: Desbarres, você tem certeza de que ele acendeu 4 meses atrás? Desbarres sorriu e disse: é claro. Quando acendeu, ele foi designado para o 4º número sublinhando 2046. Ele memorizou runas mágicas no seu primeiro dia na academia e então alcançou o 1º nível um mês depois. Depois disso, foi enviado para um exame no planeta Tiro. O patriarca já deve saber sobre todas essas questões. Viver em outro mundo. Capítulo 1130. Thunder Ashley assentiu. Naturalmente, ele sabia sobre esses assuntos. Afinal, eles estavam relacionados à sua filha. Ele apenas prestou um pouco de atenção em Zhao Ai no passado. E depois que Zhao Ai se fechou, seu nome nunca foi ouvido de novo. Neste momento, um gerente do salão interno perguntou com curiosidade: Desbarres, sei que o nível do seu campus símbolo ósseo não é bom. Aqueles feitiços usados pelo garoto, eu nunca os vi antes. Desbarres sorriu amargamente e disse: tudo bem, você está zombando ou elogiando? E o que você sabe sobre a força do campus símbolo ósseo? Eu só posso dizer que Zhao Ai é um gênio. Ele tem muitos conjuntos de formações em mãos, e todas foram criadas por ele. As formações que ele usou já existem, mas os conjuntos foram todos criados por ele. Eu vi algumas de suas criações e, para ser honesto, elas são realmente fortes. Assim que aqueles presentes ouviram Desbarres, não puderam deixar de encarar. Então todos olharam para Desbarres com olhos brilhantes. Desbarres viu suas reações e sorriu amargamente quando disse: sei o que vocês estão pensando. Vocês querem que os outros aprendam os conjuntos de formações de Zhao Ai? Esqueça. Zhao Ai está realmente disposto a entregar seus conjuntos de formações, mas apenas alguns indivíduos podem estudá-las. Não esqueça, Zhao Ai é um mago de todos os elementos. Seus conjuntos de formação têm 2 ou 3 elementos nelas. Seu poder certamente é enorme, mas se você não for um mago de todos os elementos, então aquelas formações são inúteis. Todos assentiram após ouvir Desbarres. Os conjuntos de formações que Zhao Ai usou eram realmente de vários departamentos. O poder era ótimo, mas muitos magos não podiam usá-las. Todos só puderam suspirar. Thunder Ashley se virou para Desbarres e sussurrou: Desbarres, diga-me a verdade. Qual é a força do garoto? Desbarres sorriu levemente e disse: ele deve estar no 4º nível. Mas mesmo eu não ouso lutar contra ele. Acho que poderia perder. Desbarres era um mago de 6º nível. Quando Thunder Ashley ouviu isso, seus olhos não puderam deixar de estreitar. Então riu e disse: parece que a sorte finalmente sorriu para você. Você realmente ganhou um tesouro. Desbarres sorriu e disse: certo, eu realmente peguei um tesouro. De fato, ele tem mais do que você acha. Patriarca, preciso relatar algo para você mais tarde. Thunder Ashley piscou os olhos quando ouviu Desbarres. Thunder Ashley agora queria saber o que Zhao Ai tinha que fez Desbarres avaliá-lo tão alto. Logo, as 35 batalhas terminaram. O primeiro dia de competição acabou.
Todos os vitoriosos descansariam por 2 dias antes de competir novamente. Depois da competição acabar, Zhao Ai retornou para seu quarto para descansar. Desbarres também emitiu uma ordem estrita declarando que Zhao Ai não deveria ser perturbado. Desbarres não retornou ao campo símbolo ósseo, ao invés disso, seguiu Thunder Ashley de volta à família. Desbarres e Kadjo entraram no escritório com Thunder Ashley. Balançou sua mão para todos se sentarem. Ele então se virou para Desbarres e disse: Gordo diz, diga-me. Não precisa ser misterioso. Desbarres sorriu levemente e disse: Jovem mestre, boas notícias. É sobre Zhao Ai. Quando estivesse do lado de fora, Desbarres chamaria Thunder Ashley de patriarca. Porém, quando estavam sozinhos, ele o chamaria de jovem mestre. Thunder Ashley assentiu e disse: Esse Zhao Ai é muito bom. Kadjo também assentiu e disse: Ele é calmo. E não é clemente também. Ele é um garoto habilidoso. Desbarres olhou para os dois e sorriu: Jovem mestre, demônio sorridente. Lembram da coisa que tenho na tesouraria? O item que a lenda do campo máquina deixou para trás? Quando Thunder Ashley ouviu Desbarres, suas sobrancelhas levantaram. Então ele perguntou: Você está falando do produto falho? Você ainda tem isso? Pensei que você tinha vendido porque está com pouco dinheiro. Desbarres sorriu levemente e disse: É mais útil mantê-lo. Jovem mestre, aquela coisa foi completada pelo Zhao Ai. Ele atualmente está usando-o. Brum. As palavras de Desbarres foram como uma bomba explodindo dentro das mentes de Thunder e Kadjo. Como os dois sabiam que o item era, eles também sabiam as condições de concluí-lo. Eles pensaram que ninguém no campo máquina poderia completá-lo. E agora, Desbarres lhes disse que tinha sido completado. Não era de admirar que estivessem surpresos. Desbarres viu suas reações e riram. O quê? Você pode não saber, mas o Zhao Ai já completou e agora está usando como seu cajado. Thunder Ashley levantou. Ele contemplou profundamente Desbarres e disse: Gordo diz, não brinque comigo. O Zhao Ai realmente completou? Como ele fez? Você deve saber que muitas pessoas trabalharam juntas no passado, mas nenhum foi capaz de completá-lo. Desbarres assentiu e disse: Zhao Ai terminou. Mas ele pegou o caminho inteligente. Ele acrescentou um material no produto e inscreveu 131.490 formações de uma vez. Isso fez da parte final um sucesso. Agora, ele chamou a coisa de líquido prateado. Thunder Ashley ofegou. Realmente teve sucesso. As pessoas pensaram nesse método antes, mas eles não acharam o material apropriado. O que ele usou? Desbarres sorriu levemente e disse: Areia dourada é mensurável. Areia dourada é mensurável. Então a areia dourada é mensurável. Não me surpreende. Kadjo falou em alarme. Deve-se saber que a areia dourada imensurável era um material muito precioso. Quem teria pensado que Zhao Ai o tinha? Desbarres assentiu. O pequeno Ai também me deu um frasco dela. Eu já guardei na tesouraria. Mas o líquido prateado é realmente maligno. Depois que o completou, se tornou seu item exclusivo. Não importa qual método tentemos, aquela coisa é apenas um monte de metal prateado em nossas mãos. Mas nas mãos do pequeno Ai, sempre está mudando. Pode se tornar em todos os tipos de armas, é divino. Thunder Ashley assentiu e disse: Artefatos divinos sempre reconhecem seus proprietários. Isso é normal. Também, aquela coisa sempre foi inútil em nossas mãos. É bom se puder ser usado por Zhao Ai. Dessa maneira, ele poderia dar benefícios à família Ashley. Mas Gordo diz: Zhao Ai é leal à família Ashley. Ele não vai correr para outros grupos. Desbarres balançou sua cabeça e disse: Jovem mestre, você pode ficar tranquilo. Depois de observá-lo nos últimos dias, descobri que o Zhao Ai é muito sentimental. Como estamos tratando-o apropriadamente, ele não vai nos trair. Não precisa se preocupar. Thunder Ashley assentiu. Tentei o método de refinamento que você trouxe da última vez. Você enviou uma recompensa a Zhao Ai? Certo, ouvi que ele ainda está vivendo dentro do edifício do acampamento. Desbarres sorriu amargamente e disse: Esqueça, esse garoto é um maluco por treinamento. Já enviei a recompensa dele, mas ele ainda precisa se mudar para sua casa. Ele fica dentro do acampamento o dia inteiro, treinando. Não sei como lidar com ele. Assim que Thunder Ashley ouviu Desbarres, assentiu e disse: Então é isso. Mas ainda acho que ele precisa ser recompensado.
Gordo diz, precisamos deixá-lo satisfeito com a família Ashley. Não podemos permitir que ele vá embora. Desbarres sorriu levemente e disse, jovem mestre, tenho algo em mente. Mas não sei se você vai concordar. Quando ouviu Desbarres, Thunder Ashley encarou. Então balançou sua mão e disse, diga-me. Ele tem um futuro ilimitado. Estou disposto a pagar qualquer preço contanto que possamos mantê-lo. Desbarres respondeu, não quero restringi-lo. Ao invés disso, quero fazê-lo se juntar à família Ashley. Apenas assim, se tornando um de nós, ele nunca partiria. Assim que Thunder Ashley ouviu Desbarres, ele parou por um momento. Então sua expressão mudou quando disse, você tá falando da Margaret? O relacionamento de Thunder e Margaret não era bom. É claro, esse problema era com Margaret. Mas mesmo que ela não fosse íntima de Thunder Ashley, ele ainda colocou Margaret próximo do seu coração. Thunder teve 5 filhos e 3 filhas a sua vida toda, com Margaret sendo a mais jovem. Suas 2 filhas mais velhas já tinham se casado enquanto Margaret permaneceu solteira. Margaret era a instrutora de Zawai e já tinha experimentado dificuldades com ele. Esse era o motivo da sugestão de Desbarres. Cadijo franziu as sobrancelhas e disse, Gordo diz, sua ideia é boa. Mas com o caráter da senhorita Margaret, temo que ela não concorde. Desbarres sorriu levemente e disse, é claro que sei disso. Mas não estavam pensando em juntá-los imediatamente. Ao invés disso, devemos deixá-los desenvolver sentimentos um com o outro. Também, a última vez que os vi juntos, a senhorita Margaret já tinha pensamentos sobre Zawai. Vamos fazê-los se encontrar com mais frequência e ver o que acontece. Quando Thunder Ashley ouviu isso, ele relaxou. Ele sempre sentiu que tinha falhado com Margaret. Por causa disso, não queria forçar Margaret em coisas pelo bem da família. Então depois de ouvir Desbarres, ele assentiu e disse, tudo bem, então vamos fazê-los se encontrarem com mais frequência. Certo, Gordo disse, não diga a mais ninguém sobre o assunto de Zawai. Não queremos que ele sofra nenhum acidente. Desbarres assentiu. Para ser honesto, Thunder Ashley estava sendo visto como um tirano na família. Haviam poucas pessoas que ouviriam ele, entre esses estavam Desbarres e Cadijo. Quanto aos outros, ele nem mesmo os ouviria. Thunder Ashley levantou e disse, a família Ashley sempre falhou durante as últimas competições para iniciantes. Com Zawai, eu espero que possamos alcançar grandes alturas. Todas as grandes famílias davam prioridade aos seus benefícios. Se uma pessoa fosse útil para eles, então eles lhes dariam importância. Se eles não pudessem ser usados, então eles não colocariam os olhos neles. Thunder Ashley era esse tipo de pessoa. Se Zawai não pudesse lhe dar um resultado satisfatório, então ele lidaria com ele sem hesitar. Então ele agarraria o líquido prateado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.